A ideia do Instituto nasceu na Esfera porque se via acontecendo vários debates, vários problemas eram suscitados e às vezes faltava o quê? Uma teoria, um estudo acadêmico para tentar dar uma solução àqueles problemas que surgiam durante os debates. A gente tem que sair daquele modelo que a gente faz regulações e normas com base em achismo. E é isso que a gente pretende disseminar. Vamos fazer normas, vamos pensar em políticas públicas sem achismo, né? Tudo baseado em evidências, em empirismo. Por que no Brasil nós temos tantos problemas relacionados à regulação econômica? Por que diversos setores não conseguem funcionar tão bem, não conseguem se desenvolver tão bem? E aí a gente entra tentando mostrar o problema, mas muito mais que isso, trazer a solução, trazer uma ação concreta. Olá! Eu sou a Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o diretor acadêmico do Instituto Esfera, Fernando Meneguin. Fernando Meneguin, que está responsável aí por esse instituto que vai trazer bastante conhecimento do mundo da política, né, Fernando? Queria começar esse nosso bate-papo justamente entendendo o que motivou vocês a criar o instituto. Perfeito, obrigado Isabel pela questão, por estar aqui tendo essa oportunidade de falar sobre o Instituto. Bom, a ideia do Instituto nasceu na Esfera porque se via acontecendo vários debates, vários problemas eram suscitados e às vezes faltava o quê? Uma teoria, um estudo acadêmico para tentar dar uma solução àqueles problemas que surgiam durante os debates. Então o Instituto veio justamente por essa necessidade. Como que a gente pega aquelas ideias que nasceram nos debates e transformamos em ações concretas, né? Que soluções em termos de políticas públicas a gente pode criar para realmente dar soluções para os problemas do país, para os desafios que o país vive o dia a dia. Inclusive, você já tem aí em mãos, né, uma primeira edição que você traz para a gente de destaque. Exatamente. O primeiro estudo que nós lançamos, né, foi esse aqui, que eu tive a honra de escrever com o professor Caio Rezende do IDP, que é sobre ineficiências provocadas pelas normas. Porque a gente sabe, claro, que as normas, as regulações são importantíssimas para você organizar todo o funcionamento da sociedade, do mercado, mas se essas normas não tiverem sido elaboradas com um devido cuidado, às vezes elas podem gerar mais distorções do que trazer soluções. Isso é muito tratado na teoria econômica, né? Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, de normas sendo elaboradas, criando obstáculos, aumentando custos, dificultando inovação, dificultando empreendedorismo. E isso que é algo que a sociedade, o empresariado, o governo, as políticas públicas devem estar muito atentas para a gente tentar evitar normas que gerem mais distorções do que soluções. E é isso que a gente tenta abordar no texto, porque é muito a linha do que o Instituto vai caminhar. É o quê? Apontar ineficiências, apontar custos de transação, apontar áreas que não estão funcionando bem e trazer soluções, né? Fazer o debate é tão importante, envolvendo todo mundo, né? É quase um brainstorm gigante, assim, sim, né? De troca, realmente, de ideias e de pontos de vista, né? Sim. E isso é legal também porque o debate promovido pela Casa Parlamento, ele se complementa com o Instituto de Estudos, o Instituto Esfera, que se complementa com o think tank que já é o Grupo Esfera Brasil. Então esses dois novos braços do Grupo Esfera Brasil, eles vêm a dar mais dinamismo a isso que a Esfera sempre fez, mas agora com um pouco mais de mão de obra para fazer transformar esse debate todo em ações concretas. Qual é o papel central na sua avaliação do Conselho Acadêmico do Instituto Esfera? Ótimo. Para dar uma sustentação para os estudos que o Instituto Esfera vai fazer, foi formado um grupo, um conselho acadêmico por 8 professores renomados e de diversas áreas, de diversas instituições acadêmicas, e esses professores vão estar acompanhando o desenvolvimento
dos estudos, das pesquisas, justamente para a gente garantir essa imparcialidade, a garantir o rigor acadêmico que os estudos do Instituto Esfera pretendem entregar. Agora, a gente está falando de pesquisas, de diagnósticos, acho que essa é uma palavra importante, né? Como que isso pode se aplicar em soluções reais, aplicadas na prática? Perfeito, perfeito. Aí tem algumas ferramentas que a gente já traz por meio da teoria, que é, por exemplo, você realizar uma análise de impacto legislativo, uma análise de impacto regulatório, que são ferramentas que são disseminadas ali na OCDE, nos países ricos, a União Europeia utiliza muito isso também, que é justamente a gente perceber qual é o problema da sociedade, pensar bem aquele diagnóstico e pensar quais são as melhores soluções. Então, a gente tem que sair daquele modelo que a gente faz regulações e normas com base em achismo, né? A gente começa a elaborar intervenções públicas com cuidado. E esse cuidado tem academia por trás, tem ferramentas técnicas, teorias por trás. E é isso que a gente pretende disseminar. Vamos fazer normas, vamos pensar em políticas públicas sem achismo, né? Tudo baseado em evidências, em empirismo. Na avaliação de vocês, o que a gente tem ali de problemas postos no Brasil do hoje e que podem passar por essa linha de pesquisa do Instituto? Perfeito. São vários assuntos que a gente pretende tratar, né? Esse primeiro texto fala de ineficiências de maneira geral, mas quando a gente aborda o tema ineficiências, isso vai para todas as áreas. Então a gente pode entrar na área de transição energética, a gente pode entrar nas diversas áreas que regulamentam a infraestrutura. Por que no Brasil nós temos tantos problemas relacionados à regulação econômica? Por que diversos setores não conseguem funcionar tão bem, não conseguem se desenvolver tão bem? Então a gente tem vários temas que nós podemos atuar. E o cerne sempre vai ser esse, né? Quais os obstáculos que estão sendo, que existem e que não permitem o desenvolvimento daquele negócio, não permitem um aprimoramento do ambiente negocial. E aí a gente entra tentando mostrar o problema, mas muito mais que isso, trazer a solução, trazer uma ação concreta. São desafios que são colocados muitas vezes a nível global também, né? A gente tem aí um desafio posto com o novo governo dos Estados Unidos que podem trazer mudanças econômicas para o mundo inteiro, não só para nós aqui no Brasil, de diferentes segmentos ali de análise. Você falou um pouco da questão da ineficiência, do ponto de vista de infra. Meio ambiente, como é que se insere nisso, considerando que a gente está no ano de COP30 no Brasil? Exatamente, esse ano é um ano, né, assim, que a gente tem que falar sobre meio ambiente, tem que falar sobre sustentabilidade. No nosso conselho acadêmico, nós temos uma professora fantástica da área de sustentabilidade, e é um assunto que a Esfera pretende tratar, porque a gente precisa garantir desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo olhando a sustentabilidade da nação. E aí a gente acredita nisso. Vamos estudar quais modelos são mais propícios, né? Tentar dar essa colaboração e levar para as autoridades públicas, levar para os nossos congressistas e disseminar isso, soluções para que a gente consiga desenvolvimento com sustentabilidade. Tem um poder de agenda também, sim, né? Em relação a essas discussões que muitas vezes podem estar fora do radar ou não muito bem organizadas na máquina pública. Correto, não, sim, com certeza. Aqui nesse texto a gente levantou alguns assuntos, porque são vários, né, que você tem como aprimorar. Claro que sempre existem problemas. A gente mostrou alguns, como por exemplo, existe vamos dizer assim, uma tentativa dos órgãos de classe de proibir propaganda das profissões regulamentadas. E se você pensar no âmbito da teoria econômica, a publicidade, a propaganda, ela ajuda a diminuir informação assimétrica.
Então, se você mudar a norma garantindo que essa propaganda possa ser feita, claro, com controle, a gente não está falando de propaganda viesada, de propaganda falsa, mas uma propaganda que possa acontecer, você já vê como que isso facilita a vida do consumidor. Então, às vezes, são pequenas intervenções que podem ser corrigidas no nosso ordenamento jurídico que vão gerar muito mais ganhos de bem-estar social. Isso é bem interessante. A gente vai ficar ansioso aqui para acompanhar o desenvolvimento de tudo isso. Vamos para as perguntas finais? Vamos. 5 perguntas em 1 minutinho para a gente começar a contar a partir de agora. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje? Eu acredito no nosso país. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira? Faria de diferente, eu acho que eu insistiria mais na qualidade das normas e no poder que elas têm. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Olha, eu faria uma lei para garantir igualdade de oportunidades. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Acho que diminuir a diferença de oportunidades. Nome da figura brasileira que mais te inspira? Nossa, eu gosto muito do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Acho que ele soube, assim, caminhar entre o que hoje se chama direita e esquerda e caminhou bem, tanto garantindo uma liberdade de mercado, mas ao mesmo tempo olhando o lado social. Muito bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Cravado no tempo. Perfeito. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.